Reação. Então, ela diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, módulo ou valor, mesma direção e sentido contrário. Os efeitos da força agem diferentes em cada corpo. As forças ocorrem aos pares. Nós precisamos de dois corpos para ter, então, essa terceira lei de Newton acontecendo. Agem corpos diferentes. Eles não se equilibram, pois não pode ser somado de forma vetorial. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós damos um murro em uma parede. O murro é chamado de A parede é chamado de B. Então, a força aplicada em A é igual à força aplicada em B. Elas têm a mesma intensidade. Horizontal, elas estão na mesma direção. A força aplicada em A é igual a menos a força aplicada em B. O sinal vai indicar que está em sentido oposto. Então, um outro exemplo que nós temos aqui, uma pessoa caminhando. Então, por que nós temos a ação e a reação? Porque para a gente caminhar, a gente só consegue fazer isso porque tem atrito entre o chão e os pés da pessoa. Então, a pessoa, ela está empurrando o chão, isso é a ação, e a reação, o chão está empurrando a pessoa. Então, a força trocada, ela é de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Por que sentidos contrários? Ó, a ação, ela está para a esquerda, a reação está para a direita. E elas são aplicadas em corpos diferentes, no caso aqui, o chão e o pé. Então, a terceira lei de Newton, né? A lei da ação-reação. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Então, olha aqui. Nós temos par, ação e reação, como eu comentei anteriormente. A terceira lei de Newton vai acontecer aos pares, em corpos distintos. Então, nós temos o corpo A e o corpo B. Um está fazendo força sobre o outro. Então, olha só, a força que B aplica em A, né? A força que A aplica em B. Então, aqui nós temos o corpo A aplicando uma força sobre o corpo B. O corpo A está recebendo a mesma quantidade de força aplicada, só que o sentido é oposto. Nós temos aqui né? No caso aqui, a força que B está aplicando em A, ele está empurrando o bloco A, então está para a esquerda. A força que A está aplicando em B está para a direita, então aqui está acontecendo aos pares. Então, a mesma intensidade aqui, ó, que A empurra B, B empurra A. A questão é que está em sentido oposto. Então, olha só, imagine que você dê aquele toque aqui no seu amigo. Quando você bate na mão do seu amigo, você empurra a mão dele, certo? Então, você está executando uma ação, você está empurrando. O seu amigo, ele está executando uma reação em você, porque ele vai tocar na sua mão e é uma resposta à ação. Então, quando você empurra a mão do amigo, com certa força, ele empurra a sua mão de volta, com a mesma força. Então, aqui, ó, percebam de novo, está acontecendo aos pares. A ação é você empurrar a mão do amigo e a reação, ele empurrará sua mão, né? Dar uma resposta à sua ação. Então, alguns pares de ação e reação, ó. Então, como eu comentei com vocês, ao caminhar, a gente empurra o pé para trás contra o chão. O atrito entre a sola do calçado e o chão, ele vai empurrar o pé. Isso, consequentemente, o corpo ele vai para frente. Então, assim nós conseguimos caminhar, graças à terceira lei de Newton. Nós caminhamos porque a reação da força que empurra o chão para trás. Outro exemplo aqui, ó, quando nós chutamos uma bola. Então, o jogador ele vai impulsionar essa bola para frente. Então, ele aplica a terceira lei de Newton. A bola ela vai aplicar uma força, né, para trás, sobe o pé do jogador. Então, quem já jogou bola
a gente sente ali uma pressão no pé, né? Quando a gente chuta. Então, é a sensação, resultado da força que a bola está exercendo sobre o nosso pé. Então, aqui, a ação e reação agora da força normal, né? Então, aqui nós temos uma menina, ó. Então, o solo está empurrando a pessoa para cima, com intensidade chamada de N. A pessoa está empurrando o solo para baixo, também com intensidade de N. Então, aqui, ó, está sendo aplicada essa força, mas aqui está em sentido oposto, né? Agora, aqui falando da reação da força-peso. E lembrando que a força-peso é aquela força que puxa os corpos para o centro da Terra. Então, a força-peso agindo para baixo, com o valor P, e a normal agindo para cima, com o valor N, né? Com intensidade N. Então, aqui outro exemplo, ó, acontecendo aos pares, ação e reação. Nós temos aqui uma mesa, em cima dela nós temos um livro, né? Então, quais são as forças que a gente tem atuando aqui? Nós temos a força peso, que está puxando esse livro para o centro da Terra, e nós temos aqui, ó, a força normal, né? Que está aí sobre esse livro, né? Então, aqui outros exemplos, né, de ação e reação, a questão do foguete, quando ele é lançado, né? Outro aqui, né, que é a força que o combustível faz no foguete, que é a ação. Na verdade, aqui acontece a combustão, né? Então, quando acontece essa combustão, está fazendo uma força, o foguete é lançado, é a ação. Então, a força que o foguete faz no combustível é a reação. Outro exemplo aqui é a pessoa sendo acertada por uma bola no rosto. Então, a ação é a bola, né, sendo atingida no rosto. A reação é o rosto batendo na bola. Corpos na horizontal. Estou prestando atenção aí. Dois blocos, né? O bloco A tem massa de 2 quilos, o bloco B tem massa de 3 quilos, apoiado sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Então, aqui, ó, pessoal, onde esse bloco está apoiado, não tem atrito. Ele é liso, não é rugoso, tá? São empurrados por uma força constante de 20 newtons, conforme indicada a figura. Então, aqui nós temos o corpo A, o corpo B, e está sendo aplicada uma força nesses dois blocos. Determine, letra A, aceleração do conjunto, letra B, a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Então, bora lá, meninos? Então, a letra A, ele está perguntando a aceleração do conjunto, olha só. Quando uma força é aplicada em corpos em contato, existem pares ação e reação. Nós já vimos, né, no slide anterior. De forças que atuam sobre eles e que se anulam. Então, aqui, ó, no bloco A, eu tenho uma força sendo aplicada no bloco A. Só que eu também tenho a força peso que está puxando esse bloco para o centro da Terra. E também tenho a força normal sendo aplicada nesse bloco A. No bloco B, eu tenho a força, né, que A está aplicando em B, eu tenho a força peso e tenho a força normal. O que a gente tem que analisar aqui agora? Eu tenho o bloco A e o bloco B, eu tenho uma força sendo aplicada. Então, eu tenho a força que B aplica em A, então, o bloco B está empurrando o bloco A, né, fazendo uma força, e eu tenho uma força que A aplica em B. Então, esse bloco aqui está empurrando esse aqui. Eles têm a mesma intensidade, só que eles estão em sentidos opostos, né? Então, o peso normal, ele atua nesse caso no mesmo corpo. Por isso que a gente não vai compor um par de ação e reação, porque ele atua em corpos diferentes. As forças de ação e reação, elas não vão se anular, tá bom? Porque então, que elas não vão se anular? Porque está acontecendo aqui, ó, em corpos distintos. Nós não temos aí a ação e a reação acontecendo aos pares. Então, nós vamos ter o seguinte, o corpo A, nós temos a força menos a força que B aplica em A, que vai ser, então, a massa de A vezes a aceleração. Nós temos o corpo A, né, onde a força vai ser menos a força que A aplica em B, que é igual a massa de B vezes a aceleração.
Percebam aqui, ó, que eles são iguais, então nós podemos anular essas duas forças. Então, a força que B aplica em A, ela é anulada com a força que A aplica em B. Até porque elas são em sentidos opostos, né? Então, o que vai sobrar aqui, ó? A força é igual à massa de A mais a massa de B vezes A. Aqui, ó, pessoal, nós iremos fazer como se fosse a soma, tá? Então, aqui, ó, então vai ser força igual massa de A mais massa de B vezes a aceleração. A força, a intensidade, é 20 newtons. Tá aqui no enunciado, ó. Então, 20 é igual a massa de A equivale a 2 quilos, mais a massa de B, 3 quilos, vezes a aceleração. Então, 20 igual 2 mais 3, 5, vezes A. Aqui, ó, tudo para lá, tudo para cá. Então, troquei os dois. 5 vezes A igual a 20. Então, a aceleração, ela vai ser 20 dividido por 5. Então, a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Letra B. A intensidade das forças que A exerce em B entre si. Então, a força que A exerce em B. Então, a força que o bloco está aplicando aí, né? Que o bloco A está aplicando o bloco B, fazendo uma força nesse bloco empurrando. Vai ser, né, igual a massa de B vezes a aceleração. Então, a força que A aplica em B é igual. A massa de B equivale a 3 kg.